Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo ser batizado com o batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vocês pensam que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu lhes digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3 ficarão divididos. O pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Estamos iniciando a Semana Nacional da Família. Estamos celebrando o Dia dos Pais. É necessário então nós lançarmos um olhar e perceber o que é a família, o que significa a família. Me recordo da passagem do Papa Bento XVI, lá em Aparecida, em 2007, se eu não me engano, e ele, no seu discurso inaugural aos bispos cardeais que ali estavam presentes, dizia: a família é o tesouro da América Latina. A família, quando se descobre o seu sentido, deve ser valorizada e ninguém pode mexer com ela a tal ponto de descobrir o seu grande significado e a sua grande riqueza. Mas não podemos fugir também das dificuldades que se encontram na família. Podemos sim sonhar com o ideal e pensar: minha família poderia ser assim. Minha família poderia ser todos de bens, minha família poderia todos se amarem, minha família poderia não ter nenhuma discussão, mas sabemos que a dificuldade é grande. Imagino que muitos daqui já passaram alguma decepção familiar. Alguns aqui já passaram por um desânimo, algo que aconteceu com alguém que estava dentro da sua casa. E como isso foi desanimador. Porém, sabemos dos percalços que vão acontecendo, mas nem por isso podemos deixar de valorizar e entender que a vida humana começa dentro do núcleo familiar, dentro de pessoas que são convidadas a entender a sua vocação para ali saber cuidar, saber valorizar quem está ao lado. Mas, diante dessas dificuldades e das tristezas que nós vamos passando, é necessário entender que também ali se vive o perdão e a reconciliação. Na segunda leitura, nós ouvimos a carta aos Hebreus. É o segundo já final de semana que nós estamos acompanhando esta carta e devemos entender o que? Hebreus é um grande sermão para uma comunidade que estava passando também por dificuldades. E ao falar de família, nós também podemos entender e falar de comunidade, falar da igreja de Mirante. É o sonho que a igreja de Mirante, a comunidade de Mirante, a comunidade de várias cidades também não tenham brigas, não tenham divisões, não tenham discussões, não tenham decepções, mas nem tudo é perfeito. Porém, nem por isso nós vamos deixar de caminhar em comunidade. Por quê? A comunidade dos Hebreus estava passando por grandes tormentos, por tribulações de pessoas que estavam saindo, pessoas que estavam desanimando, pessoas que não estavam se entendendo uma com as outras. E quantas vezes também nós ouvimos isso? Não participo mais da comunidade, padre,
porque eu briguei com o irmão. Não participo mais da comunidade porque me desentendi com o sacerdote. Não participo mais da comunidade porque vi tal pessoa fazendo isso ou aquilo. Então eu deixei tudo, larguei tudo, me afastei. Vou dizer que não acontece? Pelo contrário, não vamos ser ingênuos. Acontece sim, porém devemos entender aquilo que esta carta está propondo à comunidade, e que esta carta hoje também está propondo à igreja de Mirante. Diz assim: pensais, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Olhem bem, na pequena comunidade de Jesus escolheu 12 para dar continuidade ao seu projeto, para dar continuidade à anunciação do reino. Desses 12, um traiu, que estava ali com ele. O outro negou, mas nem por isso Jesus deixou de acreditar neles. E por conta desse seu objetivo, o objetivo que era da vontade do Pai, ele não deixou abater pelo desânimo. Sabemos que o nosso maior modelo para a comunidade, mesmo diante desses percalços, é sempre olhar para Jesus. Nas traições, nas negações, ele não deixou de estar nesta contínua missão dada pelo Pai. Também nós, diante das traições, diante das negações, devemos estar nessa contínua caminhada para o Pai e olhar que nem Jesus desanimou. Também Ele chama para que nós não desanimemos. Digo a você então, não desacrediteis da sua família. Se muitos desacreditaram, se muitos desanimaram, você tem um papel, conhecendo a verdade, de ali inserir algo diferenciado daqueles que não entendem. Devemos ser ponte. Já disse isso algumas vezes. Ponte é aquele que liga um ponto ao outro. Então, antes de criar ainda mais fofoca e inimizade, que você faça a diferença na sua comunidade, que você faça a diferença aqui nesta família que se chama Paróquia Santa Teresinha. E para que aconteça isso, o que é necessário? Qual o segredo? Qual é o ingrediente para que nós nunca desanimemos? Qual é o segredo para que você não desanime da sua família, não desanime no seu casamento, não desanime da sua paternidade, não desanime da sua maternidade? Se não tiverem fé. Não sou eu que estou dizendo isso, é a carta de Deus que acabamos de ouvir. Se não tivermos fé, como está a sua fé? Como está a sua caminhada de fé? Se não tivermos confiança, como está a sua confiança em Deus? Se não tivermos perseverança, tendo diante de nós Cristo e a sua cruz, vamos desanimar no trabalho, na comunidade. A carta aos Hebreus nunca foi tão atual como está sendo hoje para a igreja do mundo inteiro, não somente de Mirante. Às vezes, poxa, quantas dificuldades aqui em Mirante, não é só em Mirante. Já passei por várias comunidades e sempre encontramos isso. Então, para que nós possamos nos conciliar e entender esta perseverança, eis o segredo para a sua vida, eis o segredo para a sua caminhada. Tenha fé, tenha confiança, tenha perseverança, tendo diante de você Cristo crucificado. Vamos entendendo então este que veio causar divisão. Por quê? Por que causar divisão? Por que causar grupinhos daquilo que não poderia haver? Jesus veio pregar a verdade. Jesus veio pregar a justiça e através disso instaurar a paz. E como nós sabemos, muitos preferem viver na mentira. Muitos preferem viver no engano. E quando ouve a verdade vinda de Jesus,
não consegue entender, denuncia isso e prefere ficar na mentira. Então o que Jesus está dizendo, a minha palavra vai dividir porque eu vim instaurar a verdade, eu vim instaurar o reino, e muitos não compreendem e não conseguem trazer para a vida. É necessário então nós percebermos que mês de agosto é das vocações. E vocação vem do verbo latino vocare, chamado, ou seja, é uma voz que te chama, é uma voz que nos chama. Cabe a nós escolhermos: queremos ser de Deus? Não queremos ser de Deus? Queremos ouvir o que Ele tem para a nossa vida? Queremos não ouvir? Diz um teólogo: quem não ouve e não escuta a sua voz, não está nos indo, não está aceitando para si. O chamado nos divide. Confronta-se a voz dos homens e a voz de Deus, a voz do egocentrismo e a voz de Cristo. Para discernir qual voz escutar, é necessário passar pelo fogo e pelo batismo que nos consome por inteiro e nos faz arder para uma vida nova. Queremos então deixar que essa voz se torne clara e audível para todos. Devemos passar pelo fogo, devemos passar pelo batismo. E o que é o fogo e o batismo? Vamos entender, no Antigo Testamento, a revelação pessoal para Moisés aconteceu quando? Na sarça ardente, naquele fogo que se consumia no meio de Moisés, porém não ardia. É este fogo exatamente que Cristo quer que as pessoas deixem se consumir. Um fogo que se consome, mas não arde. E então nessa sarça ardente, da qual todos nós devemos passar, é necessário compreender que Deus quer se revelar, da mesma forma em que Deus disse para Moisés: eu sou aquele que é. Cristo também quer dizer a nós hoje, através desse fogo que deve se consumir: eu sou aquele que é. Um fogo que deve consumir por primeiro o nosso coração, pois a primeira revelação de Deus deve acontecer pessoalmente. E como será possível isso, esse fogo que se consome, mas não arde? Essa revelação, esse batismo, acontece na cruz. Lembremos que todos os sacramentos partiram desse coração chagado, onde que jorrava sangue e água. Então qual que é o desejo de Cristo? Que Ele possa, desde já, manifestar a todos a sua verdade e aquilo que Ele é, o nosso Senhor, o nosso Deus. Então, ao passar por esse fogo, ao passar por esse batismo, desejamos também nós que os outros passem da mesma forma. E aí vem o segundo estágio dessa manifestação de Cristo: na família, na comunidade. Prestem atenção, diante desse chamado, se nós não quisermos que os outros também sintam esta manifestação de Deus em mim, ela fica incompleta. Se eu não desejo que os outros passem por aquilo também que eu estou passando junto de Cristo, a minha missão está incompleta. Pois lembremos o que diz Jesus antes de voltar ao Pai: pregai o Evangelho a toda criatura. Então, deste seio familiar, o que você está semeando na sua casa? O que você está dizendo na sua casa? Triste é perceber que muitos pais, muitas mães, quando vão conversar com os filhos, somente é para discutir. Quando esposo e esposa vão se conversar, é para falar sobre financeira, sobre a questão do filho, porque o filho está assim, tal. Nunca deixem esposo e esposa de saírem, de conversarem, de se conhecerem e até de namorarem. Por quê? Quando queiramos conversar sério, somente era para brigar, somente é para discutir.
Somente filhos, quando vão conversar seriamente com os pais, já estão com certo interesse. Prestem atenção, isso não é viver na verdade, isso não é viver no batismo, isso não é viver no fogo enviado pelo Senhor, é viver na mentira, é viver no engano. Prestemos atenção, por último, que esse fogo, então, não possa ser fogo de palha, que se acende rapidamente e que se apaga também rapidamente. Acendemos por um tempo e já apagamos. É preciso alimentar este fogo diariamente. É preciso relembrar esse batismo diariamente. É necessário, vamos dizer assim, alimentar-se desse Espírito. Através do quê? Eucaristia, através da palavra, através da caridade, através da verdade, através desse conhecimento total daquilo que Deus quer para a minha vida. Termino com uma reflexão. Você já conseguiu discernir o que Deus quer para a sua vida? Você já conseguiu discernir qual é a sua missão? Você já conseguiu discernir o que está sendo na sua casa? O que está sendo na sua família? Você conseguiu discernir em que grupo está? No grupo daqueles que ouvem a voz de Deus? Ou no grupo daqueles que ouvem a voz do mundo? São percepções que são necessárias com que nós possamos viver. E este crescimento diário, assim também Deus fala a vocês de Mirante. Meu desejo de manifestar esse fogo e que eu quero que ele já possa estar todo consumido. Então, lembremos de Moisés. Lembre-se de você. Estamos nessa sarça. Estamos no meio desse fogo. Mas será que ele está te consumindo ou será que ele está te destruindo? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Profecia